tem umas partes do corpo que elas estão bem distantes de cervical e cabeça, mas elas podem, de alguma forma, influenciar nessas partes, gerando uma alteração de mobilidade, de tônus, de tensão, e aí gerar problemas como cervicalgia e dor de cabeça. Um dos músculos que eu pensei que, sim, é difícil a gente fazer uma associação, mas a gente tem que pensar que como ele tem uma inserção, né, nesses lugares, ele pode sim estar gerando, tá, uma alteração quando ele entra em tensão. Então, esse músculo é o serrátil póstero superior. Ele tá lá nas costelas, e aí ele tá na torácica, e ele tem uma pontinha que vai até C6, né? Então, olha que engraçado, eu posso ter uma hipomobilidade de costela, né? Então, alguma costela do meu paciente ficou um pouco fixa, e aí, isso gerar uma alteração de tônus nesse músculo que vai até a cervical, e que às vezes a gente esquece que ele vai até a cervical. Ele gerar uma alteração de cervical, né? E aí pode dar dor ou não na cervical, né? Mas se o corpo continuar compensando, ele pode ir gerando um tônus ali pelos paravertebrais, até o occipital, né? Então vai até as vértebras superiores, que se conecta com o occipital pelos suboccipitais, e aí pode alterar um pouco a mobilidade do osso occipital, e aí distribuir isso tudo pelo crânio, né? Gerando alteração de temporais, de esfenoide, de frontal. E aí pode gerar 1000 repercussões diferentes, como, por exemplo, gerar uma tensão de músculo temporal, de suboccipitais mesmo, né? E aí vai desencadear uma dor de cabeça, tá? Isso é uma das linhas de raciocínio que eu gosto de usar, tá? Tem muita gente que não gosta dessa analogia, né, que eu faço entre regiões tão distantes. Tudo a gente tem que testar no corpo. Se você testa o corpo do seu paciente e ele melhora aquela resposta de dor ou de mobilidade, isso significa que aquela região que você está testando, ela tem relação com essa parte, né? Que está dando sintoma. Então, eu gosto muito de usar o teste do lift, né, corporal. Então, se eu acho que tem né, nesse exemplo, se eu acho que tem um problema ali na costela, o que eu faço? Eu vou lá naquela região da costela onde achei uma hipomobilidade. Como que eu achei uma hipomobilidade? Eu tenho que apertar, né? Então, fazer a palpação. Então, o paciente, por exemplo, ele está um dos, né, dos jeitos de analisar, ele tá deitado, então eu vou apertando, né, as costelas inferiores, direitas, esquerdas, as superiores direitas, esquerdas, e esse é um jeito, assim, bem geral de você testar a mobilidade da torácica, mas tem jeitos mais específicos de você ir numa costela e sentir se ela tá subindo ou não, né? E aí, você também pode colocar as mãos nas costelas, então, na parte inferior, e aí você pede a inspiração e a expiração, e você sente como que tá indo esse grupo de costelas inferiores e superiores, né? Faz embaixo e em cima, e ver se tá igual, compara os dois lados. Então, assim você começa a sentir se tem uma diminuição de mobilidade de costela. E daí, né, então faz de conta que esse paciente, ele tá com uma dor cervical, né, porque quase todos os pacientes têm uma dor de cabeça que acaba gerando uma tensão cervical, né. Então, o que eu faço? Eu vou lá na costela do meu paciente, eu falo para ele ficar, por exemplo, sentado na maca, vou lá sentir que é no grupo superior direito. Eu faço um leve lift, né? Então eu puxo um pouquinho para cima de leve nessas costelas, e aí falo para ele mexer a cabeça em flexão, extensão, rotação, inclinação, e aí ele vai me quantificar se essa dor da cervical melhora ou não, se ele diminui a tensão, né? Se diminuir também, se ele tiver com uma dor de cabeça naquele momento da terapia, se diminui um pouco a tensão da dor de cabeça, tá? E aí você sabe que tem uma correlação das costelas. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida aí, escreve pra mim e a gente vai tentando sanar aí as dúvidas juntos. Um beijão.